Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso. Eu sou o Fernando e hoje vamos falar sobre coleta de dados na linguagem de programação R. Nas aulas prévias do curso a gente já viu uma boa base da linguagem e a ideia dessa aula é a gente dar uma introdução à coleta de dados para a gente iniciar esse procedimento, de mexer nos dados e analisar eles. Então a gente vai ver o que é a coleta de dados, quais são os principais tipos de arquivos e ferramentas que a gente pode utilizar para ler esses arquivos lá na linguagem de programação R. Então, começando pelo básico, o que seria uma coleta de dados? Você vai ter basicamente alguma fonte de informação que você está interessado em analisar, uma tabela, algo do tipo. Então, o primeiro passo da coleta de dados é você identificar essa fonte de informação e definir desse grande conjunto de dados que está disponível no dia a dia, no nosso cotidiano, quais são as informações de interesse, as variáveis de interesse que você vai querer analisar. Então, por exemplo, você tem lá um arquivo de Excel, um arquivo CSV, um banco de dados, algo do tipo, Você vai identificar onde que está a localização dessa fonte de dados e o que você vai analisar desses dados, dessa fonte de dados. Então, você vai definir as variáveis de interesse, por exemplo, certo? Para daí sim você importar esses dados para o seu ambiente de programação e iniciar a análise. Então, o resultado esperado desse procedimento de coleta de dados, geralmente vai ser, não necessariamente, mas geralmente vai ser uma tabela, no R, comumente um table ou um data frame, uma representação tabular de dados para você iniciar a sua análise. Então, essa é a coleta de dados, a primeira etapa de todo o ciclo de análise de dados que geralmente você vai performar, certo? E para fazer essa coleta de dados, vai ter basicamente duas formas, vai depender da sua fonte de informação, se ela está localizada online ou offline. Então, no primeiro caso, online é quando os dados estão em algum local, em algum site da internet. Então, por exemplo, você vai ter lá um link para um arquivo de Excel, uma API de dados que você vai consumir esses dados lá para o ambiente de programação na linguagem R, ou você vai de repente precisar fazer um procedimento de web scraping, certo? Então, tudo isso são arquivos, no fundo vão ser arquivos que vão estar disponíveis em algum local na internet, que não no seu computador. E aí no segundo caso, quando você vai fazer a coleta de dados offline, é quando esses arquivos eles já estão no seu computador, certo? Então, eles já estão salvos em alguma pasta do seu computador e aí você vai coletar esses dados do teu próprio computador. Então, você pode ter ali arquivos CSVs no seu computador, um banco de dados local e assim por diante, tá? Então, essas são as duas principais formas de coleta de dados, que a gente geralmente vai precisar saber utilizar, e praticar no dia a dia, certo? E quais são os arquivos, que a gente vai geralmente ver em rotinas de coleta de dados? Eu sumarizei aqui, são vários, formatos de arquivos que a gente tem que são utilizados para armazenar dados, Então, eu sumarizei aqui os principais que geralmente a gente vê no dia a dia, Então, a gente vai ter lá desde arquivos de Excel, CSV, banco de dados SQL, arquivos XML, JSON, as próprias APIs e também páginas de internet, páginas HTML. Então, esses são os principais tipos de formatos de arquivos que a gente tem em ciclos de análise de dados para saber lidar, saber importar no ambiente de programação, certo? E aí no R a gente vai ter alguns pacotes que facilitam esse procedimento de processar esses arquivos para o seu RStudio ali, certo? Para poder iniciar a análise, certo? Então, no caso de arquivo CSV, a gente tem dentro lá do Tidyverse o pacote Reader, ele é bastante utilizado para essa finalidade. No RBase também vai ter funções que possibilitam fazer esse mesmo processamento desse tipo de arquivo, mas geralmente você vai utilizar esse pacote Reader, certo? Para arquivos de Excel, XLS, XLSX, que é o formato mais recente, a gente vai ter também dentro do Tidyverse um equivalente, que é o ReadXL. Para arquivos, mais especificamente bancos de dados, SQL, a gente vai ter várias opções, são vários tipos de banco de dados que existem atualmente, mas dentro do R a gente vai ter um grupo de pacotes que serve para lidar com esses bancos de dados. Então, o principal deles vai ser o DBI, que vai oferecer a interface para esses bancos de dados, e abaixo deles aqui eu listei alguns outros pacotes que
vão lidar com tipos específicos de banco de dados. Então tem o R Postgres, o RS SQLite, o BigR Query, que é para obter dados lá do BigQuery, da Google, e assim por diante, tá? Vai ter o MariaDB, vários tipos de banco de dados e pacotes de R, né, equivalentes, certo? Para arquivos XML, a gente vai ter o pacote XML2, tem um outro pacote também que é o XML, mas o XML2 é vamos dizer assim, uma melhoria, uma versão mais recente, né, para ler esse tipo de arquivo. Para arquivos JSON, a gente vai ter o JSONLittle, certo? Para APIs de dados, a gente vai ter várias possibilidades, né? Mas se a gente pudesse mencionar somente um pacote, né, para ler, obter informações, consumir dados de APIs, né, seria o pacote HTTR2, certo? Ele vai te possibilitar você fazer requisições, né, em APIs, né, seja ela qual for, né? Se for uma API que trabalha com protocolo HTTPS, certo? Então, e outros pacotes, né, que existem, né, para consumir dados de APIs vai depender da API, né? Para dados brasileiros aqui eu listei algumas, né? Então, a API ali do Sidra, do IBGE, a gente vai ter o pacote Sidra-R, a API do IPEA Data, da instituição IPEA, a gente tem o pacote aí IPEA Data R, e para consumir dados ali de várias fontes de informação do Banco Central do Brasil, a gente vai ter o RBCB. Esses 3 pacotes aí, basicamente por trás dos panos, né, no código interno desse pacote, você vai ter ali alguma rotina de consumo de dados dessas APIs, dessas instituições, né, utilizando um pacote, por exemplo, como o HTTR2, né, ou semelhante, tá? O HTTR2 é uma versão mais moderna aí, que foi lançada recentemente, certo? E por fim, para procedimentos aí de web scraping, para ler informações de páginas HTML, a gente também vai ter o HTTR2, ele vai te possibilitar fazer isso, e também o RVest, certo? Que ambos oferecem sintaxe bem facilitada para você rapidamente aprender a utilizar e já colocar em prática, certo? Então, essa é a visão geral de arquivos de dados que a gente vai geralmente ver no dia a dia de uma análise de dados, que a gente vai precisar consumir, e ao longo aí do curso a gente vai ver como utilizar esses pacotes para colocar isso em prática, certo? Então agradeço a atenção e até a próxima.